E aí, pessoal, tudo bom? É, let's go, let's go. Voltando ao Totonho, aula 3 de raciocínio diagnóstico, ok? Então vamos lá. Revisando algumas coisas com relação à história que a gente tem. A gente está aqui atendendo o Totonho, que tem 80 anos, e foi levado pela filha até a UPA, porque ele tá muito tonto, está com muita tontura. A filha diz que ele tem labirintite, que ele fez uso de uma medicação chamada betaestina para tentar melhorar essa crise que ele está tendo de tontura, e que quando você observa que ele está pálido e diaforeico, ok? Então esse é o pedacinho de história que a gente tem nos primeiros dados iniciais, da história. Deixa eu... Vamos abrir para cá. Então eu tenho aqui meus... Ok, então tá. Então, esse pedacinho de história você acabou de receber nos primeiros segundos ali da história, e você precisa, então, desses dados para tomar algumas decisões. O que você precisa fazer agora, como você já vinha fazendo, porque esses dados já vieram até você e você não precisou ativamente buscar nenhum tipo de informação, é que agora o passo que você tem que fazer é colher informações. No momento, várias coisas podem passar pela sua cabeça sobre o que está acontecendo com o Totonho. Dar um diagnóstico é dar uma explicação de por que o Totonho está como está. E aí eu posso propor um tratamento. Eu posso propor uma solução para este problema do Totonho, tá? Eu preciso dessas informações, e aí eu vou voltar a relembrar vocês disso, né? Lembra que eu não sei o que o Totonho tem. Eu não sei o que o Totonho tem, mas a gente sabe que no meu nível de certeza, que vai de 0 a 100% da minha hipótese, as hipóteses eu tenho esse nível de certeza. Eu tenho um limiar de testagem e eu tenho um limiar de tratamento. Se é muito pouco provável que o paciente tenha a hipótese, eu não preciso nem testar. Ela está praticamente excluída. Se eu tenho uma hipótese razoável, eu tenho que testar para que ele entre no limiar de tratamento e aí eu possa tratar. Então, aqui eu consigo excluir, aqui eu preciso de mais informações e aqui eu já posso iniciar o tratamento. Diagnósticos, eles têm... ele tem diagnóstico que ele chama de diagnósticos intermediários. Eles são entendimentos intermediários que ainda não estão próximos da causa, mas eu tenho uma ideia mais ou menos do que está acontecendo. Quando a gente fala em uma síndrome, a síndrome seria também ali
diagnóstico intermediário. Então, dizer que o paciente tem uma pneumonia, eu estou dando o que chama de diagnóstico sindrômico. Mas a pneumonia pode ser por vírus, pode ser por bactéria, pode ser por fungo, e é tudo pneumonia. Então, o diagnóstico etiológico seria um diagnóstico melhor determinado, mais específico. A ideia é que a gente caminhe até ele, embora ele nem sempre seja possível. Ok? Aqui tem uma observação importante com relação à colheita dos dados. Eita, aumentei muito o tamanho da... Peraí, só um pouquinho. Eita porra. Ô caralho. Opa, fala palavrão não. Peraí. Ô, dias. Trem aqui, mano. A fonte, o trem da caneta. Um pouquinho melhor. Show. Então tá. Então, lógico que nessa coleta de informações que a gente vai fazer, essa coleta de informações, eu vou separar aqui duas coisas importantes com relação à coleta de informações. Tá? O que é a coleta de informações? São todas as pistas que você vai procurar através da história da sua anamnese, através do exame físico e através de exames complementares. Exame complementar. Ok? Então, tudo aquilo que você busca através do método clínico, isso que a gente chama de método clínico, para que você tome uma decisão de testagens adicionais, de tratamento e seja lá o que for. Agora, existe algumas coisas que para quem está no começo, a gente ainda tem uma certa dificuldade em como é que esse ensino é feito. Porque, olha só, aqui eu tenho um monte de informações possíveis. Às vezes, você pode ouvir do seu professor, do seu preceptor, que ele fala assim, olha, colha uma história completa. Faça um exame físico completo. E aí, isso não existe. A anamnese completa não existe. O exame físico completo não existe. Ou melhor dizendo, não é possível que eu colha todas as informações possíveis de uma história e de exame físico. É praticamente impossível. É um ideal inalcançável ao tal da história clínica completa e o tal do exame físico completo. Então, a gente prefere dizer que talvez e às vezes eu precise de uma história e de um exame físicos abrangentes. E aí, porque eu preciso buscar informações de forma mais abrangente e não completa, porque é impossível. Mas a primeira ideia é, tá bom, eu vou coletar informações, né? Eu tenho esses dados iniciais aqui do Totonho, e aí eu preciso colher uma história. Ok? Mas que informações eu vou colher? Que informações são essas? Então, que informações eu
devo colher? O que é a semiologia? A semiologia, ela é o vocabulário da medicina. Ela é a forma como você adquire esse vocabulário. Então, a semiologia, a gente vai ensinar técnicas de entrevista clínica para que você colha a história. Técnicas de exame físico para que você colha sinais. E interpretação de exames complementares para que você colha pistas de exames complementares. Mas e aí vem muitas vezes as perguntas que quem está no início, nos primeiros períodos, vai ter. E que é um motivo de uma piada interna entre alunos de medicina, que é o cara tá lá, tem um cara lá com a faca no peito e o aluno está perguntando se na casa dele tem esgoto. Se tem esgoto, se ele bebe água do poço, se ele já visitou a Lagoa da Coceira, e assim vai, né? Quer ver o cartão de vacinação do cara? Ok. Que informação escolher? Bom, as informações que eu devo colher são as informações que esclarecem o meu problema. No início, as faculdades ensinam que você tem que colher tudo. Ok? Tem que colher tudo. Porque a gente ainda não sabe, porque a gente ainda não tem conhecimento patológico, conhecimento de patologias, de doenças, de mecanismos de adoecimento, que permitem que eu saiba que informação é relevante e a que não é relevante. Então, tudo bem, eu posso falar assim, as informações que são relevantes. E eu tenho que ignorar as irrelevantes. Não vou nem escrever aqui, senão vai ficar confuso. Eu tenho que então, colher as informações relevantes. As informações relevantes são aquelas que fazem diferença no entendimento do problema. Então, que informações eu devo colher? As relevantes para me explicar o problema principal. Então, se a gente for voltar no Totonho, o Totonho tem uma tontura, eu coloquei aqui entre aspas, é um problema mal definido, e as perguntas que eu tenho que fazer com relação a essa tontura, por exemplo, eu vou buscar pistas que sejam relevantes para eu entender a tontura. Ok? Então, tá aqui. Beleza. Isso é o que é relevante. De certa forma, algumas coisas, vamos dizer assim, são sempre relevantes. São sempre relevantes. E aí são sempre relevantes. Os sinais vitais, sempre, sempre e sempre. Ok? As informações de terceiros, por exemplo, informações do SAMU que levou o paciente, por exemplo, ou da filha que levou o paciente, por exemplo, tá? Então, esses dados iniciais são sempre, sempre, sempre importantes. Ok? E eu vou colocar nesses termos para vocês entenderem melhor. E a queixa principal com HDA. A queixa principal com HDA é sempre importante. Eu estou falando aqui queixa principal com HDA, mas o que é sempre importante é... Opa, está atrás da minha cabeça. O que é sempre importante é a caracterização semiológica da queixa. Então, vamos... que a gente usa o Sócrates, certo? Sócrates.
Sítio, início, característica, radiação, associação com outros sinais e sintomas, tempo, exacerbação, alívio, precipitação e severidade. Ok? Então, sempre você deve descrever minimamente o problema. Descrever semiologicamente, minimamente o problema. Sempre, sempre e sempre. E de exame físico, eu preciso, pelo menos, daquelas observações de inspeção geral mesmo, de estado geral de saúde. Aquelas observações iniciais feitas na inspeção. E exame complementar, nenhum, tá? Exame complementar, não existe nenhum exame complementar que é sempre feito, ok? Então, todas essas informações são sempre relevantes. Sinais vitais, informações do SAMU, de quem levou, a queixa e a queixa descrita semiologicamente, descrição semiológica e as observações de inspeção geral do paciente. Todas as outras informações, elas vão variar conforme a hipótese, conforme as hipóteses. Então, outras informações, elas vão variar e elas são informações específicas à sua hipótese. E aí você vai buscar essas informações porque você gerou essa hipótese na cabeça. E aí você vai tentar fazer um teste, né, para identificar essa hipótese através de uma pergunta de história clínica, através de um dado de exame físico, através de um exame complementar. Porque toda nossa condução é feita baseada no problema. Ok? Baseada em um problema. E eu tenho que ir do problema. Voltando lá naquele desenho que tinha feito aqui, ó. Tudo é feito para que eu tenha um problema, saia de um problema mal definido para um problema melhor definido. Certo? Beleza. Ok. E aqui tem um dado interessante, que é o seguinte. Vou colocar aqui de laranja, que é o seguinte, olha só. Este momento da colheita de informações, ela precisa ser feita de forma acurada. Ok? Colheita de informações, ela tem que ser feita de forma acurada. Acurada, o quão bem feito vai ser essa colheita de informação e quão preciso você é na hora que você define o sintoma, tem a ver com habilidades do método, que são habilidades em entrevista clínica, habilidades em realizar manobras de exame físico, habilidades de interpretar e ver um raio-x, um eletro, etc. Isso são habilidades. Isso não se aprende necessariamente lendo livros. Habilidades são coisas que se aprende fazendo 1, 2, 3, 4, 1000, 3 milhões de vezes. Habilidades se constroem no fazer. Ok? Então, habilidade não dá para você decorar as coisas. Não é isso.
ok? Então, essas duas coisas aqui, com relação a essa colheita de informações, são uma introdução geral para como é que a gente vai colher as informações, quão bem a gente vai, que informações eu vou colher e quão bem eu consigo colher essas informações. Eu trabalho com os internos na enfermaria. Eu não acompanho a colheita de história nem do exame físico. E aí eu aguardo eles voltarem, eles me passam o caso. Às vezes a história que eles me passam, de alguma forma, está estranha, ou alguma informação faltou. E eu estou o tempo inteiro checando quão bem eles colheram essa história e quão bem eles examinaram o paciente. Porque, olha só, se você não tem a informação, ou se a informação que você colheu é falsa nos termos de como eu não colhi, por exemplo, a pressão arterial está normal, mas eu não sei medir a pressão, eu não sei medir a pressão arterial. E aí eu fiz lá de qualquer jeito e deu qualquer valor, e aí essa interpretação está normal, é uma interpretação falsa, uma informação falsa. Para ela ser verdadeira, essa informação ela tem que ser colhida de forma acurada. Ok? Então, quão bem eu colhi essa informação e que informações são importantes, a gente comentou aqui, para falar de novo da tontura. Então, algumas informações já vieram, que são dados iniciais, mas aqui vale uma que eu tinha comentado nisso aqui, vale alguns detalhes. Assim, vale um detalhe, não, desculpa. Aqui vale um parênteses aqui. Em uma emergência, a colheita de informações, ela segue uma ordem prioritária. Então, dentro da emergência, você tem que seguir uma ordem prioritária. Então, sabe essa coisa assim, que informações eu devo colher? Elas estão mostrando o protocolo ABCDE, ele mostra quais informações você deve colher e na ordem que você deve colher, porque essas informações são relevantes no contexto de urgência e emergência. E aí eu recomendo até para todo mundo que tiver numa urgência e emergência, a gente tem que ter este chip, ok? Usar este chip. Por mais que no início você veja o paciente e ele aparentemente não é um problema grave, você vai obedecer essa ordem de priorização para você não ficar preocupado se na casa dele tem esgoto, porque essa informação ela pode ser relevante, mas a relevância aqui com relação à explicação do problema também tem relação com os diagnósticos intermediários. Então, num curso de urgência e emergência, eu tenho que garantir que as vias aéreas estejam pérvias, que o paciente está respirando e ventilando normalmente, que a parte circulatória está ok, aqui é disability, que a parte neurológica está ok, e aqui é exposition. E aqui é o restante da avaliação. Tá? A aula aqui não é de ABCDE, mas só para vocês terem uma ideia grosseira de que o protocolo ABCDE para urgência e emergência está relacionado a como eu vou colher essas informações e com que prioridade eu devo colher. Então, primeiro eu faço essa, depois eu faço essa, depois eu faço essa, depois eu faço essa. Porque aqui é uma ordem de prioridade, porque é uma ordem, os problemas de vias aéreas, eles precisam ser identificados primeiro, porque são problemas que vão acabar fazendo o paciente morrer. A gente está falando aqui basicamente de casos clínicos, mas se for no
caso de trauma, isso funciona mais ou menos, com a diferença que às vezes você tem que avaliar a questão dos grandes sangramentos e tal. Mas esquece isso. Calma, calma. Uma coisa de cada vez. O que você tem que entender agora é que, no caso do Totonho, provavelmente a gente deveria usar um protocolo de ABCDE, ok? Vou abrir assim a tela. Um protocolo de ABCDE que, para eu ter uma ideia muito, para eu identificar aqui, por exemplo, ó, aqui está relacionado a hipóxia mata, aqui eu estou relacionado a choque, ok? Aqui eu tenho relacionado a alterações do nível de consciência, eu tenho falando com níveis de gravidade e problemas em emergência que eu devo identificar para começar a tratar. E começar a tratar. Eu quero encontrar os problemas que estejam aqui, que necessitam de um tratamento inicial. Não necessariamente um tratamento da causa. Certo? Beleza. A colheita de informações com relação à relevância ou não irrelevância. Então, assim, eu não estou falando aqui de uma aula de emergência, tá? Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é vocês entenderem que a colheita de informações, ela precisa ser feita de uma forma bem feita, porque quando ela é colhida de uma forma mal feita, eu vou colher informações falsas ou vou colher não informações, e eu tenho que saber o que é relevante ou o que não é, o que não é relevante. Muito está relacionado a um conhecimento prévio das hipóteses, mas a gente vai ter que trabalhar isso aqui aos poucos para vocês aprenderem. Durante os meus vídeos, e o canal está aí com vídeos sobre outras coisas para a gente poder começar a construir ali um conhecimento que permita que a gente haja no mundo de forma segura para todo mundo. Então, voltando lá para o problema e voltando à ideia de relevância, para terminar o vídeo, que eu acho que é uma coisa interessante que precisa ser dita. Olha só, vou abrir um espaço para cá. Então, olha só. Vou desenhar umas coisas aqui, aqui e aqui. Então, vamos lá. Eu fiz Cara, eu esqueci o nome desse trem. Como é que é o nome desse trem? Esqueci. Tudo bem. Esses conjuntos aqui, eu tenho uma interseção desses conjuntos e aqui no meio eu tenho uma interseção dos três conjuntos. Tá? Vocês entenderam, né? Então, olha só. Esse conjunto aqui, é um fenômeno que chama pré-síncope. Esse outro conjunto aqui é um conjunto chamado vertigem. E esse conjunto de cá é um conjunto chamado desequilíbrio. Todos os três têm uma coisa em comum. Todos os três, eles fazem aqui, ó, esse meiozinho aqui. Todos os três, a queixa é tontura, ou provavelmente vai ser tontura. Tá? Muito provavelmente vai ser tontura. Então, quando eu vou colher história, eu preciso de informações relevantes, não é? Tinha comentado aqui, que informações? Informações relevantes são as informações que me permitem definir melhor o problema, que permitem eu explicar melhor o problema. Pré-síncope, vertigem e desequilíbrio, eles têm mecanismos próprios, e têm definições fisiopatológicas próprias. Pré-síncope está relacionado a uma hipoperfusão cerebral global. Vertigem está relacionado ao ouvido interno e áreas do sistema nervoso central com relação a equilíbrio, e desequilíbrio está relacionado muito a cerebelo e áreas do sistema nervoso central. Então, eu tenho ouvido interno, sistema nervoso central e coração, por exemplo, a manter a perfusão. Eu tenho mecanismos muito fisiopatológicos muito diferentes que vão produzir todos a mesma queixa inicial. Então, essa queixa ela é ambígua, ela pode significar várias coisas. Então,
todo achado relevante é todo achado que me ajuda a explicar o problema. E entre os achados relevantes, existe o que a gente chama de achado-chave, ok? Achado-chave, que é uma característica, uma pista clínica, um sintoma ou um qualificador semântico daquele sintoma que define e que contrasta a sua hipótese com as outras hipóteses. Então, vou dar um exemplo. Eu chego e falo para o paciente, olha, o paciente chega para mim e fala, eu estou tonto. E aí eu falo, mas me explica a sua tontura. E aí ele fala assim, eu sinto, não é sentir. Eu vejo tudo rodando. Opa! Eu vejo tudo rodando. Se eu for qualificar isso de forma semântica, se eu for usar um qualificador semântico, isso aqui chama ilusão de movimento. Então, quando eu descrevo tontura com ilusão de movimento, isso é vertigem. Pronto. Já dei um diagnóstico intermediário, já defini melhor o problema. Esse problema pode ser melhor definido ainda, mas eu já tenho um entendimento muito melhor do que está acontecendo. Outra pista pode estar aqui, né? E aí, no desequilíbrio, ele vai dizer que ele fica tonto quando tenta andar. E aí, ele não consegue andar, ele fica tonto. Mas ele está sentado, e aí ele não está tonto. Ele está deitado, aí ele não está tonto. Então, isso aqui é desequilíbrio. Esse achado aqui permite separar ele de vertigem e de pré-síncope. De pré-síncope, o paciente pode dizer as vistas escureceram. Sensação de que eu ia apagar. Essas são características que vão definir a tontura como uma pré-síncope. Tá? Esses achados que permitem contrastar com outras hipóteses, a gente chama de, vamos colocar aqui um outro tom de azul, a gente chama isso de achados ou pistas-chave. Ok? Então, para cada problema, eu tenho achados chaves que são diferentes um do outro. Então, lógico, que tipo de informação é relevante ou irrelevante é difícil para vocês no início, que estiver no terceiro, quarto período, mas conforme vocês vão conhecendo as doenças, vocês vão encontrando aquelas características das queixas e dos problemas que permitem caracterizar ela de um jeito que separa uma coisa da outra, que contrasta uma hipótese com outra, tá? Que se encaixam dentro do seu roteiro de doença. Mas roteiro de doença, achado-chave, qualificação semântica, a gente vai continuar nos próximos vídeos. Essa foi a terceira aula da playlist Raciocínio Diagnóstico. Eu tenho um curso de Introdução ao Raciocínio Diagnóstico junto com o pessoal da Liga de Fisiopatologia e Semiologia. Ou é Semiologia e Fisiopatologia? Não, Fisiopatologia e Semiologia. E a gente trabalha isso aí com uma série de casos clínicos que a gente tem visto durante a semana, ou no ambulatório, ou eu trago pacientes do hospital, ou casos clínicos ficcionais, como é o caso do Totonho, que eu estou começando a falar aqui com vocês.
Num próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre a história do Totonho e as informações que apareceram para a gente poder definir o caso dele e continuar falando desse passo a passo do raciocínio diagnóstico. Valeu? Até o próximo vídeo, gente. Valeu, um abraço.